Você acredita que uma faxineira poderia salvar um escritório de advocacia de milhões? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Lena Moreira. E hoje, ela não só é sócia do maior escritório de advocacia de São Paulo, como também está prestes a se casar com o próprio CEO, Ricardo Alves. Mas calma, antes disso, você precisa voltar comigo lá atrás, quando Lena ainda saía às 4 da manhã, com os pés inchados e as mãos cheias de produtos de limpeza, para chegar a um escritório onde ninguém nem sabia seu nome. Você já sentiu que todo mundo te olha como se você fosse invisível? Já trabalhou tanto que esqueceu de você mesmo só para ver seu filho, como o pequeno Miguel, ter uma vida melhor? Pois foi nesse cenário, entre arrogância, contratos e reuniões milionárias, que algo impossível aconteceu. E sabe o que é mais curioso? Ninguém imaginava o que Lena faria depois, muito menos que aquela faxineira um dia se tornaria sócia e esposa do homem mais poderoso daquele escritório, deixando todos sem palavras. O barulho do despertador corta o silêncio ainda denso da madrugada. São 4 horas em ponto. A casa de Lena Moreira, no bairro simples de Jardim Brasil, parece segurar a respiração naquele momento. Ela abre os olhos devagar, sentindo o peso de mais uma noite mal dormida, e antes mesmo de colocar os pés no chão, já olha para o teto e pensa no dia que a espera. O quarto é pequeno, as paredes descascadas, mas na cabeceira há um desenho colorido que Miguel, seu filho de 6 anos, fez com lápis de cor. "Pra mamãe ser feliz", está escrito com letras tortas, mas cheias de amor. Lena toca o papel com a ponta dos dedos e sorri de leve, mesmo com o coração pesado. Na cozinha, o cheiro de café passado enche o ar. Dona Carmen, mãe de Lena, já está acordada. Ela sempre acorda cedo para ajudar, mesmo com os joelhos doendo e a idade já pesando nos movimentos. O fogo baixo do fogão ilumina a pequena cozinha, mostrando as marcas de uma vida inteira de luta. Lena se senta à mesa por alguns segundos, enquanto Carmen coloca uma caneca diante dela. O café é forte, quase amargo, mas é o que a mantém de pé nas longas jornadas. Lena suspira fundo, observa as contas empilhadas no canto da mesa e sente aquela pontada de angústia que a acompanha todos os dias. O aluguel atrasado, a luz quase cortada, a preocupação constante com o que Miguel vai comer na semana. Ela se levanta, coloca o uniforme de faxineira, uma calça simples, a blusa branca com o logo do escritório de advocacia e prende os cabelos num coque apressado. Os sapatos já estão gastos, mas ainda firmes o bastante para enfrentar as ruas molhadas pela garoa fina que cai em São Paulo. Lena olha para Miguel, que ainda dorme profundamente, abraçado a um ursinho surrado. Aquele pequeno ser parece carregar o sentido de tudo o que ela faz. Ela se aproxima devagar, ajeita a coberta e beija a testa dele. "Fica com Deus, meu amor", sussurra baixinho para não acordá-lo. O relógio marca 4h30 quando Lena fecha a porta de casa, o barulho da chave ecoando no corredor estreito. O bairro ainda está adormecido, mas alguns vizinhos já se movem como sombras, indo para os pontos de ônibus. Lena caminha rápido, sentindo o frio da madrugada nos braços, enquanto segura a bolsa simples contra o corpo. Na mente, ela repete mentalmente as tarefas do dia, mas também as cláusulas e termos jurídicos que estudou na noite anterior. Pouca gente sabe, mas aquelas mãos que limpam o chão carregam também o hábito de folhear livros emprestados de um centro comunitário. Enquanto desce a ladeira rumo ao ponto de ônibus, Lena pensa nas escolhas que fez, nas renúncias e no sonho silencioso que insiste em manter vivo. Um dia, mudar de vida. Ela respira fundo, ergue o queixo e segue, porque sabe que ainda tem muito chão pela frente. O céu começa a clarear ao longe, mas naquele instante, a luta de Lena está apenas começando. O ônibus chega rangendo ao ponto, ainda envolto na névoa fina da madrugada. Lena sobe com passos rápidos, sentindo o ar frio entrar pelos punhos do uniforme. O motorista mal olha para ela, acostumado com aquela multidão silenciosa que se agarra às barras de ferro. Ela procura um lugar,
Mas todos os bancos já estão ocupados por gente tão cansada quanto ela. Gente com olhos vermelhos, marmitas no colo e rostos marcados pela pressa de sobreviver. Segura firme o apoio enquanto o ônibus arranca pelas ruas esburacadas do bairro. O motor ronca e as luzes da cidade começam a surgir como pontos dourados na escuridão. Lena observa pela janela as casas simples ficando para trás, dando lugar a avenidas mais largas. Cada esquina parece trazer lembranças de dias difíceis. A feira onde fazia bicos para completar o dinheiro, a padaria onde já ficou devendo, o hospital onde Miguel nasceu. Tudo isso vem à mente enquanto o ônibus balança. Ela fecha os olhos por um instante e inspira fundo, tentando deixar o coração mais leve antes de chegar ao seu destino. Ao seu lado, um senhor cochila com a cabeça apoiada na sacola de pão e uma moça jovem tenta ler um livro enquanto segura um bebê que insiste em acordar. Lena observa essas pequenas cenas e se reconhece nelas. Todos ali carregam histórias invisíveis, batalhas silenciosas que ninguém nota. A cada parada, mais gente sobe, o ar fica pesado e o ônibus se transforma em um microcosmo de luta e esperança. Quando o ônibus entra na linha vermelha, a paisagem muda. O céu começa a clarear com um tom alaranjado e ao longe já se vê a silhueta dos prédios altos do centro de São Paulo. Lena ajeita a bolsa no ombro e observa aquelas torres de vidro com um misto de fascínio e distância. Lá dentro, ela sabe, existem advogados com ternos caros, reuniões em inglês e contratos milionários. E mesmo assim, é lá que ela vai entrar em poucos minutos. Não como alguém reconhecido, mas como aquela que limpa as salas, apaga rastros e mantém tudo funcionando. O ônibus finalmente para próximo à Avenida Paulista. Lena desce, respira o ar frio da manhã e sente a diferença gritante entre o bairro onde vive e o coração pulsante da cidade. As calçadas são cheias de gente elegante, apressada, carregando notebooks, malas de couro. Ela caminha entre eles, com o uniforme simples, mas com o olhar firme de quem carrega mais do que um pano de limpeza. Carrega sonhos, carrega amor, carrega um saber que ninguém ali imagina. Enquanto atravessa a rua e se aproxima do grande edifício espelhado, Lena aperta o passo, porque o relógio corre, e a luta dela não espera. O prédio da Alves e Lima Advogados se ergue diante de Lena como um gigante de vidro e aço, refletindo o primeiro sol da manhã. As portas automáticas se abrem com um sopro de ar gelado e cheiro de perfume caro. O piso de mármore brilha tanto que parece impossível alguém colocar os pés ali sem sujar. Lena entra devagar, ajeitando o crachá simples preso ao bolso do uniforme, enquanto observa os homens e mulheres de ternos impecáveis passarem ao seu lado sem sequer notar sua presença. O saguão é imenso, com uma recepção digna de um hotel 5 estrelas. Poltronas de couro preto, arranjos de flores caríssimas, um balcão iluminado onde 2 recepcionistas digitam sem levantar a cabeça. Lena atravessa aquele espaço sentindo que pisa em outro mundo. Um mundo que parece não ter espaço para alguém como ela. Ela ouve passos apressados, risadas contidas e conversas sobre contratos e prazos que soam como outra língua. No elevador espelhado, ela compartilha o espaço com 3 jovens advogados que discutem um processo complicado. Um deles, Alexandre Rios, ajeita a gravata e lança um olhar rápido para Lena, o tipo de olhar que não enxerga, que apenas atravessa. Quando ele fala, é como se ela não estivesse ali. Esse lugar está precisando de mais gente competente, não só para varrer o chão. Os outros riem discretamente, e Lena sente o rosto esquentar, mas permanece em silêncio. Já se acostumou com esse tipo de comentário, mas nunca deixa de doer. Ao chegar ao andar dos escritórios, o contraste é ainda maior. Salas amplas, paredes de vidro, mesas organizadas com laptops de última geração. Lena pega seu carrinho de limpeza,
Ajeita os panos e começa a rotina de todos os dias. Limpar mesas, recolher copos, esvaziar lixeiras. Passa por salas onde advogados discutem cláusulas e jurisprudências, e às vezes se pega prestando atenção, mesmo sem querer. Cada palavra parece uma chave para um mundo que ela ainda não conhece totalmente, mas sonha em desvendar. Enquanto passa o pano na sala de reuniões principal, Lena escuta uma voz firme ao telefone. Ela olha discretamente e vê Ricardo Alves, o CEO, andando de um lado para o outro, com a testa franzida e um olhar profundo. Diferente dos outros, ele parece carregar um peso diferente nos ombros, mas Lena não sabe dizer o quê. Por um instante, os dois olham na mesma direção, mas Ricardo não percebe a presença dela. Lena abaixa a cabeça e continua o trabalho, mesmo sentindo o coração bater um pouco mais rápido, sem motivo aparente. Quando termina a sala, Lena empurra o carrinho para o corredor e respira fundo. Ali, cercada de luxo e poder, ela se sente invisível, como se não passasse de um detalhe na engrenagem gigante daquele lugar. Mas o que ninguém ali imagina é que por trás do uniforme simples e das mãos calejadas, existe uma mente afiada, pronta para enxergar o que ninguém mais vê. O relógio marca pouco mais de 8 da manhã, quando Ricardo Alves surge no corredor principal do escritório. O som dos sapatos dele sobre o piso de mármore parece impor respeito imediato. Ele é um homem alto, postura impecável, terno sob medida, cabelos escuros sempre alinhados, mas há algo mais nele além da aparência impecável. Um olhar atento, que parece medir cada detalhe ao redor, como se estivesse sempre resolvendo um enigma invisível. Lena, ainda com o carrinho de limpeza, se afasta discretamente para abrir passagem. Ricardo passa, envolvido em uma conversa rápida ao celular, sem perceber a mulher que observa seus gestos com uma curiosidade silenciosa. O tom de voz dele é firme, mas sem grosseria. É como se cada palavra fosse escolhida com precisão cirúrgica. Quero a cláusula revista até o meio-dia. Não aceito falhas, diz, encerrando a ligação com um deslizar preciso do dedo na tela. Na sala de vidro onde costuma trabalhar, Ricardo coloca uma pilha de documentos sobre a mesa. Os advogados mais jovens entram e saem apressados, alguns com medo de dizer algo errado. Ele escuta com paciência, mas também com uma exigência que não admite descuido. Para muitos ali, Ricardo é apenas o bilionário implacável, dono de um império jurídico construído com inteligência e disciplina. Para Lena, observando de longe, ele parece alguém que carrega um segredo, talvez um cansaço oculto atrás da rigidez. Enquanto limpa discretamente o corredor, Lena consegue ouvir pedaços das reuniões que ele conduz. As palavras são complexas, cheias de termos jurídicos que ela vem tentando aprender nas madrugadas solitárias. Ela se esforça para guardar cada expressão, como quem coleta sementes para plantar mais tarde. Às vezes, enquanto passa o pano no vidro, sente um arrepio ao perceber que entende mais do que imaginava. Ricardo, por sua vez, observa tudo sem demonstrar emoção. Até então, Lena é apenas parte do cenário, alguém que mantém o escritório impecável enquanto ele luta por contratos milionários. Mas a forma como ele ajeita os papéis e revisa cada linha mostra que, por trás da postura séria, há um homem que não admite perder, alguém que conhece o peso das responsabilidades que carrega. Quando Ricardo se levanta para outra reunião, Lena se afasta novamente, quase invisível. Mas naquele instante, algo diferente passa pela mente dela. Ela sente que, de algum modo, suas vidas estão destinadas a se cruzar de uma forma que nem ela, nem ele poderiam imaginar. Com o coração acelerado, Lena empurra o carrinho para o próximo setor, sem saber que aquele homem sério, que parece inalcançável, um dia olharia para ela com um tipo de admiração que mudaria tudo. A casa está silenciosa. O relógio de parede marca quase 2 da manhã
e a única luz acesa vem de uma lâmpada simples sobre a mesa da cozinha. Lena está sentada com um livro pesado aberto diante dela, as páginas marcadas com tiras de papel reciclado. O uniforme ainda está sobre a cadeira, mas ela veste um moletom antigo e um lenço no cabelo. As mãos calejadas seguram uma caneta esferográfica, enquanto ela escreve anotações num caderno barato com a letra apertada para economizar espaço. Do lado, uma pilha de livros emprestados do centro comunitário ameaça cair a qualquer momento. São códigos, manuais de direito civil e alguns artigos impressos que ela conseguiu com um professor voluntário. Lena lê devagar, às vezes relendo 3 ou 4 vezes a mesma frase, até conseguir entender. Para ela, cada conceito jurídico parece uma língua estrangeira, mas ela encontrou uma maneira de aproximar essas palavras do seu mundo. Quando lê sobre nexo de causalidade, por exemplo, ela imagina a receita de um bolo. Se um ingrediente estiver errado, o resultado final será comprometido. Essa forma simples de traduzir termos difíceis é o que a mantém avançando, mesmo com o cansaço batendo forte nos olhos. Ao lado dela, Miguel dorme debruçado sobre a mesa, a cabeça apoiada nos braços pequenos. Ele insistiu em ficar acordado para fazer companhia à mãe, mas o sono venceu. Lena o observa por um instante, passando a mão devagar sobre os cabelos dele. É por ele que ela luta, é por ele que estuda, é por ele que insiste em aprender aquilo que ninguém acredita que ela seja capaz de entender. Carmen aparece na porta da cozinha, com um chale nos ombros. Ela não diz nada de imediato, apenas observa a filha mergulhada nos livros. Depois de alguns segundos, aproxima-se devagar, coloca a mão no ombro de Lena e diz com a voz mansa: "Minha filha, você vai se acabar assim." Lena sorri cansada, sem tirar os olhos da página. "Mãe, eu preciso aprender isso. Um dia eu ainda vou usar tudo isso aqui." O relógio avança. O silêncio da noite só é interrompido pelo riscar da caneta no papel e pelo leve ronco de Miguel. Do lado de fora, a cidade descansa, mas ali dentro, na cozinha simples de um bairro esquecido, uma mulher insiste em sonhar acordada. Ela vira mais uma página, sublinha outra frase e, mesmo com os olhos ardendo, repete para si mesma em pensamento: "Não vou desistir. Eu sei que um dia isso vai fazer sentido." E assim, entre livros emprestados, cheiro de café requentado e o som distante de um cachorro latindo na rua, Lena segue estudando como se estivesse limpando as poeiras do próprio destino. Porque ela sabe, lá no fundo, que cada palavra aprendida é um passo a menos na estrada que separa a faxineira da mulher que um dia será reconhecida. O sol ainda nem tinha subido direito quando Lena, de olhos cansados, fechou o caderno devagar e apoiou o queixo nas mãos. O silêncio da cozinha era interrompido apenas pelo barulho do galo do vizinho. Foi nesse momento que Dona Carmen apareceu, já vestida com seu vestido de algodão florido, aquele que ela usava até para varrer o quintal. Ela se sentou em frente à filha e, sem pressa, colocou 2 xícaras de café sobre a mesa. "Não dormiu de novo, né, minha menina?" perguntou com aquele tom que mistura bronca e carinho. Lena sorriu de lado, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. "Eu precisava terminar esse capítulo. Olha, mãe, aqui fala sobre contrato de prestação de serviços. Eles usam umas palavras difíceis, mas no fundo é simples, tipo quando a gente combina com a vizinha de costurar nossas roupas, só que por escrito." Carmen ouviu com atenção, mesmo sem entender todos os termos. Para ela, o que importava era a chama nos olhos da filha, aquela mesma chama que sempre a fez acreditar que Lena estava destinada a algo maior. Ela tomou um gole de café e apoiou o queixo na mão, olhando para o teto como quem busca uma lembrança. "Lena, você sabia que quando você era pequena, o padre lá da igreja disse que você tinha uma luz diferente?"
Lena riu baixo. Luz, mãe, eu só tenho essas olheiras enormes. Não, minha filha. Luz de quem ensina. Luz de quem vai além do que a vida oferece. Você tem isso. Aquelas palavras, simples e ditas num tom manso, caíram no coração de Lena como bálsamo. Ela sentiu um aperto na garganta, segurando o choro. Ninguém naquele mundo de ternos caros acreditaria que ela tinha algum dom. Mas ali, naquela cozinha, a mãe via o que ninguém via. Mãe, às vezes eu penso que estou sonhando alto demais, confessou com a voz embargada. Eu sou só a mulher da limpeza. Carmen apertou a mão dela com firmeza. Você é minha filha. E quem disse que a gente não pode sonhar? Sabe o que eu aprendi, Lena? Que ninguém tira da gente o que a gente coloca na cabeça. Pode faltar dinheiro, pode faltar diploma, mas se você não desistir, uma hora o mundo vai ter que te escutar. Lena ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o calor da mão de Carmen. Depois, sorriu de novo, com os olhos marejados. Obrigada, mãe. Só não me esquece, hein? Brincou Carmen, rindo baixinho. Quando você for famosa, lembra que foi aqui que tudo começou. O sol começou a iluminar o quintal, atravessando a janela com uma luz dourada. Lena olhou para fora e sentiu um fio de esperança crescer dentro dela. Ainda havia muito caminho, muita dor e muita luta, mas naquele instante, ao lado de Carmen, ela acreditou que talvez, só talvez, aquele sonho não fosse impossível. O relógio marcava quase 11 da manhã quando o clima no escritório começou a mudar. Lena, passando o pano no corredor do 18º andar, sentiu a diferença no ar antes mesmo de ouvir as vozes alteradas vindas da sala de reuniões principal. Era como se um peso tivesse se instalado no ambiente, uma tensão que até mesmo os passos apressados dos advogados não conseguiam esconder. Ela encostou o carrinho discretamente ao lado de uma coluna e fingiu arrumar uma planta, enquanto seus ouvidos captavam pedaços de frases que escapavam pela porta entreaberta. Ricardo Alves caminhava de um lado para o outro, com o rosto sério, enquanto segurava um contrato volumoso. Isso aqui não fecha, disse ele batendo o punho sobre a mesa. Estamos a dias do julgamento e ninguém conseguiu resolver essa cláusula. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Lena se inclinou um pouco, cuidando para não chamar atenção, e viu Alexandre Rios ajeitar a gravata e falar com a voz cheia de superioridade. Senhor, estamos revisando todos os pontos, mas o contrato é complexo, cheio de detalhes, e o prazo está apertado. Detalhes? Ricardo interrompeu com um olhar firme. São 60 milhões em jogo, Alexandre. 60 milhões! Não quero desculpas, quero soluções. Outros advogados trocavam olhares nervosos, murmurando entre si, enquanto papéis eram folheados às pressas. Lena sentiu um frio na barriga. 60 milhões. Ela sabia que aquele valor poderia mudar a vida de centenas de pessoas. Mas ali, naquele escritório de luxo, parecia ser apenas mais um número, uma disputa de poder e competência. Ricardo se aproximou da janela, olhando para a cidade lá embaixo como quem busca respostas no horizonte. A postura dele era rígida, mas os ombros tensos traíam a pressão que carregava. Ele respirou fundo, voltou-se para a equipe e disse com voz mais baixa, porém carregada de exigência: Eu não posso perder esse caso. Isso não é só dinheiro, isso é a reputação do escritório. Façam o que for preciso. Lena sentiu um arrepio. Por um momento, imaginou-se ali dentro daquela sala, tentando ajudar, dando uma opinião. Mas logo sacudiu a cabeça, como se expulsasse aquele pensamento absurdo. Ela era apenas a mulher que limpava o chão. Ninguém ali ouviria o que tivesse a dizer. Ainda assim, ela não conseguiu evitar a curiosidade. 60 milhões em risco. Uma cláusula travada. E aqueles homens de terno incapazes de ver o que estava diante dos olhos.
Enquanto empurrava o carrinho até o próximo corredor, Lena sentiu o coração acelerar. Não era só o ambiente tenso que a afetava, era algo mais profundo. Ela sabia, lá no fundo, que talvez pudesse enxergar algo que eles não estavam vendo. Mas, por enquanto, permaneceu em silêncio, escondendo seus pensamentos por trás do uniforme simples e do sorriso discreto que carregava todos os dias. Lena continuou seu trabalho, passando o pano devagar no piso impecável do corredor, mas seus ouvidos estavam atentos ao movimento dentro da sala de reuniões. As vozes começaram a se elevar novamente, desta vez com um tom mais ácido, quase competitivo. Os advogados discutiam entre si, cada um tentando mostrar que sabia mais, que tinha a melhor solução, mas nenhum parecia chegar a lugar algum. "Isso aqui é básico. Eu não entendo como vocês ainda não enxergaram", disse um dos mais jovens, batendo com a palma da mão na mesa. "Básico", respondeu Alexandre Rios, com um sorriso debochado. "Por favor, não fale do que você não entende. Se fosse básico, nós não estaríamos aqui há dias quebrando a cabeça." O comentário gerou risadas contidas, e o estagiário que havia tentado ajudar baixou os olhos, claramente envergonhado. Lena sentiu um aperto no peito ao ver aquela cena. Ela sabia bem como era ser humilhada por gente que se acha melhor do que você. Passou o pano com mais força, como se pudesse limpar aquela sensação ruim junto com a poeira do chão. Lá dentro, Alexandre se levantou, ajeitou o paletó e lançou outro comentário venenoso. "Sabe o que eu acho? Estamos cercados de gente que só faz figuração. Aqui devia trabalhar gente de verdade, não curiosos nem teóricos de livro velho." Lena respirou fundo, tentando se concentrar na tarefa, mas cada palavra parecia atravessar as paredes e acertar diretamente seu coração. Ela não era advogada, não tinha diploma, mas conhecia bem aquela sensação de ser tratada como alguém que não tem nada a oferecer. Enquanto empurrava o carrinho, pensou em como muitas vezes as respostas não vêm dos títulos ou dos cargos, mas de olhares atentos e mentes abertas. O som das risadas abafadas continuava, misturado ao virar frenético de páginas. Lena não conseguia deixar de pensar no que tinha lido na noite anterior, sobre revisões contratuais e cláusulas de exceção. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e afastou o pensamento. Não, ninguém ia ouvir uma faxineira ali, mas a voz interna insistia. E se você estivesse certa? E se você tivesse a resposta? O corredor estava vazio quando Lena parou por um instante, segurando o cabo do rodo com força. Lá dentro, homens e mulheres de terno se atacavam com palavras afiadas, cheios de vaidade e medo de errar. Aqui fora, ela estava sozinha, invisível, mas com uma chama acesa no peito. Ela ajeitou o carrinho, voltou a caminhar e, antes de virar o corredor, lançou um último olhar para a sala de reuniões. Ninguém olhou de volta. Ninguém sequer imaginava que aquela mulher simples carregava em silêncio talvez a chave para um problema que 12 advogados ainda não tinham conseguido resolver. A noite caiu sobre o bairro simples, trazendo consigo o cheiro de terra molhada depois da chuva rápida do fim de tarde. Lena chegou em casa cansada, com as costas doloridas e a cabeça cheia de palavras difíceis que ouvira no escritório. Carmen estava na cozinha, preparando uma sopa simples, e Miguel brincava no chão da sala, com um carrinho de plástico já sem uma das rodas. Assim que viu a mãe entrar, Miguel correu até ela com um sorriso largo de quem não se importa com as dores do mundo. Lena se ajoelhou, mesmo com o corpo pesado, e o abraçou forte, sentindo a pequena energia dele renovar algo dentro de si. "Mãe, olha o desenho que eu fiz hoje", disse Miguel, puxando-a pela mão até a mesinha onde rabiscava com lápis de cor. Era um desenho simples, um prédio alto, uma mulher com um balde na mão e um menino sorridente ao lado dela. Lena sentiu o coração apertar. Miguel olhou para o papel e depois para a mãe, com uma sabedoria inocente nos olhos grandes e curiosos.
Você limpa esse prédio todinho sozinha, né? Eu e outras pessoas, filho. Cada um tem um pedacinho para cuidar. Mas, mãe, se alguma coisa lá tá errada, você pode falar, né? Lena se surpreendeu com a pergunta e ficou alguns segundos sem responder. Falar? Sobre o quê, meu amor? Sobre o que você viu errado. Porque na escola, a tia falou que quando a gente vê uma conta errada, é só ler de novo até achar onde está o erro. Aí a gente fala e ela corrige. Porque lá no prédio seria diferente. A simplicidade daquela fala fez Lena engolir em seco. Ela olhou para Miguel como se visse algo que ninguém mais via. Na inocência de um menino de 6 anos havia uma lição poderosa. Se está errado, basta olhar de novo e ter coragem de dizer. Lena passou a mão nos cabelos dele e tentou disfarçar a emoção. Você é muito esperto, sabia disso? Miguel riu, mostrando o espacinho sem um dos dentes da frente. Eu só pensei, mãe, porque se ninguém falar nada, vai ficar errado para sempre, né? As palavras ecoaram dentro de Lena enquanto ela se levantava devagar. Foi até a cozinha, pegou uma caneca de sopa, mas sua mente já não estava ali. A voz do filho parecia abrir uma porta esquecida. Talvez ela não precisasse ficar calada. Talvez aquele detalhe que ela percebeu no contrato entre uma lixeira e outra pudesse realmente fazer diferença. Naquela noite, enquanto Miguel adormecia abraçado ao carrinho quebrado, Lena ficou sentada na ponta da cama, com a janela aberta e o vento frio entrando devagar. Ela não tinha respostas ainda, mas tinha algo novo. A coragem nascida de uma frase simples de um menino que só queria ajudar a mãe. Se está errado, é só ler de novo. Lena repetiu para si mesma, sentindo o coração bater mais rápido, como se um novo capítulo estivesse prestes a começar. A manhã seguinte começou como qualquer outra. O mesmo ônibus lotado, as mesmas calçadas apressadas, o mesmo prédio imponente que parecia inalcançável. Mas, por dentro, Lena carregava algo diferente. Enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores, a frase de Miguel ainda ecoava na mente dela como um farol. Se está errado, é só ler de novo. O escritório fervilhava de reuniões tensas. Papéis eram levados de um lado para o outro, vozes se cruzavam pelos corredores e a pressão pairava no ar como uma nuvem pesada. Lena entrou discretamente na sala de café, aproveitando um momento em que todos estavam ocupados demais para perceber. Sobre o balcão, uma pasta esquecida chamou sua atenção. O nome do caso estava rabiscado na capa, o mesmo nome que ela ouvira repetidas vezes na véspera. Ela hesitou, o coração acelerado. Não deveria tocar naquilo, não era seu trabalho. Mas algo dentro dela, aquela vontade teimosa de entender, falou mais alto. Com mãos cuidadosas, Lena abriu a pasta e folheou as primeiras páginas. As linhas estavam cheias de termos complexos, mas não eram estranhos para ela. Durante noites e noites, ela já tinha lido sobre contratos parecidos. Seus olhos percorreram cada cláusula como quem procura uma agulha no palheiro. Ela respirou fundo, ignorando o frio na barriga e o medo de alguém entrar ali a qualquer momento. Na terceira leitura de uma cláusula específica, algo brilhou na mente dela como um estalo, um detalhe. Um simples detalhe que não fazia sentido. Ela releu mais uma vez, agora com as mãos tremendo. Era isso. Ali estava o erro que ninguém tinha visto. Uma contradição no texto que, se usada no tribunal, poderia mudar completamente o rumo do processo. Lena apoiou a mão na bancada para não cair, sentindo o peso da descoberta. Seu coração batia forte, como se estivesse prestes a gritar para o mundo. Mas ela sabia o quanto aquele ambiente era cruel com quem ousava falar sem um título. Pensou em Alexandre rindo, em advogados olhando com desprezo. Pensou em Ricardo, sério e exigente, mas justo. O que ele diria se ela, a faxineira, aparecesse com uma solução?
Lena fechou a pasta rapidamente e a colocou no mesmo lugar onde estava. Pegou o pano de novo, respirou fundo e tentou agir como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, o turbilhão era impossível de esconder. Enquanto voltava ao corredor, empurrando o carrinho, repetia para si mesma: "Eu vi, eu sei o que está errado." Naquele instante, entre o barulho de impressoras e o brilho frio das lâmpadas, Lena percebeu que tinha algo poderoso nas mãos. Não apenas a chance de salvar um caso milionário, mas a prova silenciosa de que todo o esforço das madrugadas não tinha sido em vão. E enquanto terminava de limpar a mesa ao lado, sentiu um sorriso surgir, discreto, mas cheio de uma esperança nova. Algo estava prestes a mudar e ela já não podia voltar atrás. Lena passou o resto da manhã como se estivesse pisando em terreno instável. Cada vez que empurrava o carrinho de limpeza por um corredor, sentia o coração bater no ouvido, acelerado, como se alguém pudesse ouvir. A pasta que tinha aberto mais cedo parecia arder na memória dela, como se as palavras lidas ainda estivessem gravadas na palma de suas mãos. Na sala de serviço, enquanto enchia um balde com água, ela apoiou as costas na parede e fechou os olhos. A voz de Miguel ecoou de novo. "Se está errado, é só ler de novo." Era simples, mas naquele ambiente poderia significar o início de um caos. Como uma faxineira iria até um CEO bilionário e dizer que encontrou um erro que 12 advogados experientes não tinham visto? O medo começou a pesar. Lena imaginou a cena. Ela, parada diante de Ricardo Alves, tentando explicar sua descoberta enquanto rostos incrédulos a encaravam. Imaginou Alexandre Rios debochando, dizendo que ela estava se metendo onde não devia. A garganta secou. Seria melhor esquecer? Deixar para lá? Aquilo não era problema dela. Mas então ela se lembrou de todas as noites em claro, dos livros emprestados, das olheiras que carregava como medalhas silenciosas. Lembrou do sorriso de Miguel quando disse que, se ninguém falasse, o erro ficaria ali para sempre. Lembrou também de Carmen dizendo que ninguém tira da gente o que a gente coloca na cabeça. Um arrepio subiu pela coluna dela. O dilema crescia a cada segundo. O medo de ser humilhada era enorme, mas a vontade de ajudar, de provar que ela não era invisível, era maior. Lena olhou para o próprio reflexo na porta de vidro, com o uniforme simples e as mãos molhadas. Pela primeira vez, ela não viu apenas a faxineira. Viu uma mulher que sabia o que estava fazendo. Ela respirou fundo, sentiu o ar frio do ar-condicionado e decidiu com o coração acelerado. Ia falar. Não sabia como, não sabia se seria ouvida, mas não podia guardar aquilo. Enquanto caminhava pelo corredor, sentiu as pernas tremerem. Cada passo parecia ecoar demais, cada olhar parecia julgar. Quando chegou perto da sala de Ricardo, parou diante da porta fechada. Por trás dela, a voz dele surgia em tons baixos, dando ordens rápidas a alguém. Lena engoliu em seco, passou as mãos na calça para tirar o suor e fechou os olhos por um instante. Vai, Lena. É agora ou nunca. Com o coração disparado, ela levantou a mão e bateu devagar na porta. O som pareceu mais alto do que o esperado. E naquele momento, entre o medo e a coragem, Lena percebeu que estava cruzando uma linha invisível, da qual não teria mais como voltar. A voz firme de Ricardo respondeu do outro lado da porta. Entre! Lena abriu devagar, sentindo as mãos frias e o coração disparado. A sala era ampla, com paredes de vidro que deixavam entrar a luz cinza da manhã paulistana. O cheiro de café fresco se misturava ao perfume discreto do CEO. Ricardo estava de pé, ao lado da mesa, analisando alguns documentos com a expressão concentrada. Quando viu Lena entrar, ergueu os olhos e franziu levemente a testa, surpreso. Está tudo bem? Perguntou com um tom neutro, quase impessoal. Precisava de alguma coisa? Ela engoliu em seco e deu 2 passos à frente, segurando as mãos diante do corpo.
como quem pede licença para existir naquele lugar. Senhor Ricardo, eu sei que não deveria estar aqui, mas tem uma coisa no contrato daquele caso, aquele de 60 milhões. Eu encontrei algo. Por um instante, o silêncio pareceu tomar conta de tudo. O barulho distante dos teclados do lado de fora desapareceu e Lena sentiu a própria respiração ecoar. Ricardo a olhou com um misto de surpresa e incredulidade, como se não tivesse certeza se havia entendido bem. Você encontrou algo? Repetiu devagar. Lena respirou fundo, tentando controlar o tremor na voz. Sim, senhor. Eu não sou advogada, mas eu estudo. De noite, depois do trabalho. Eu leio sobre contratos. E ontem, enquanto limpava, ouvi vocês falarem da cláusula 7. Ela tem uma contradição interna. Se o senhor olhar, a definição de responsabilidade lá no final não corresponde ao que está no início. Isso pode mudar tudo. Ricardo pousou a caneta sobre a mesa e se apoiou na beirada, observando-a com mais atenção. Ele não interrompeu, apenas deixou que ela falasse, e isso, por si só, já era diferente do que Lena estava acostumada. Repita isso, pediu ele, cruzando os braços. Explique como se eu fosse uma pessoa comum. Lena fechou os olhos por um segundo, buscando as palavras simples que costumava usar. É como uma receita, senhor. No começo diz que precisa de farinha, mas no final fala que tem que usar só açúcar. Se alguém fizer desse jeito, o bolo vai dar errado. O contrato dele está assim. Se o juiz perceber, dá para anular a cobrança que eles querem fazer. Um silêncio denso preencheu a sala. Ricardo ficou imóvel, analisando cada detalhe do que acabara de ouvir. Então, devagar, ele se afastou da mesa, abriu uma gaveta e puxou uma cópia do contrato. Enquanto folheava, Lena ficou em pé, tentando não parecer pequena demais naquele ambiente gigantesco. Ricardo levantou o olhar novamente, desta vez sem a expressão fria de antes. Havia algo novo ali, uma ponta de interesse genuíno. Espere aqui, disse ele com voz firme, mas mais suave do que antes. Quero verificar algo. E naquele momento, enquanto observava o homem mais poderoso do escritório se inclinar sobre um contrato com a dica de uma faxineira, Lena sentiu algo mudar dentro dela. Pela primeira vez, alguém estava ouvindo. Pela primeira vez, ela não era invisível. Ricardo permaneceu curvado sobre o contrato por alguns minutos, as sobrancelhas franzidas e o dedo acompanhando cada linha com precisão. Lena, parada perto da porta, mantinha as mãos cruzadas, sentindo a tensão subir pelo corpo. O ar-condicionado soprava um vento gelado, mas ela estava suando nas palmas das mãos. Cada segundo parecia um teste silencioso, como se o destino estivesse decidindo ali mesmo se a voz dela merecia ser ouvida. Finalmente, Ricardo se endireitou, respirou fundo e pegou o telefone de mesa. Reunião agora na sala 2. Chame todos. Sua voz foi firme, rápida. Ao desligar, voltou-se para Lena com um olhar que misturava surpresa e algo que ela não soube decifrar. Quero que você venha comigo. Lena piscou, confusa. Eu? Mas... eu... Sim. Ricardo interrompeu com calma. Você vai me explicar isso na frente deles. O corredor até a sala 2 pareceu mais longo do que nunca. Lena sentia os olhares dos funcionários, mas ninguém sabia por que uma faxineira estava acompanhando o CEO. Quando a porta de vidro se abriu, todos os advogados estavam lá. Ternos alinhados, expressões tensas e papéis espalhados sobre a mesa oval. Alexandre Rios, sentado na ponta, ergueu as sobrancelhas ao ver Lena entrar atrás de Ricardo. O que ela está fazendo aqui? Perguntou Alexandre, sem esconder o desprezo. Ricardo se apoiou na mesa com um semblante sério. Ela encontrou algo que vocês não viram. Vamos ouvir.
A sala ficou em silêncio, como se o ar tivesse sido sugado de repente. Lena sentiu o rosto esquentar, mas recordou as palavras de Miguel e a mão firme de Carmen em seu ombro. Respirou fundo, ajeitou o uniforme e começou a falar. Explicou devagar, usando as comparações simples que sempre funcionavam na cabeça dela. A receita errada, os ingredientes trocados, o resultado final que não bate com o início. Os advogados começaram a folhear o contrato com pressa, alguns trocando olhares surpresos. Alexandre tentou interromper. Isso é um absurdo. Uma análise dessas não tem validade. Mas Ricardo ergueu a mão, cortando a fala dele. Calado, Alexandre. Ouça. Mais alguns minutos se passaram, enquanto eles confirmavam linha por linha. Por fim, um dos advogados mais antigos levantou a cabeça e disse, meio sem jeito, Senhor, ela tem razão. Isso muda completamente a argumentação. Um burburinho tomou a sala. Lena, com o coração acelerado, sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas se manteve firme. Ricardo olhou para ela, e pela primeira vez, o olhar dele não era apenas profissional ou curioso. Havia respeito. Pois bem, senhores, disse Ricardo voltando-se para o grupo, uma faxineira viu o que 12 advogados não enxergaram. Quero essa nova estratégia pronta até amanhã cedo. E vocês, acrescentou com um olhar rápido para Alexandre, aprendam a ouvir antes de julgar. Lena ficou ali, em pé, com a sensação de que aquele era apenas o começo de algo muito maior do que ela poderia imaginar. Pela primeira vez, a voz dela tinha mudado o rumo de uma sala cheia de especialistas. E por dentro, uma chama acendeu-se ainda mais forte. Ela sabia que nunca mais voltaria a ser apenas invisível. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e expectativa no escritório. Lena continuava a trabalhar como sempre, empurrando o carrinho de limpeza pelos corredores impecáveis, mas agora algo era diferente. Os olhares que antes passavam por ela, como se fosse parte do mobiliário, agora se demoravam um pouco mais. Alguns advogados a cumprimentavam com um aceno tímido, outros desviavam o olhar, como se estivessem engolindo o próprio orgulho. Na manhã do julgamento, o movimento era frenético. Papéis, pastas e celulares passavam de mão em mão. Lena estava ali, silenciosa, observando tudo enquanto limpava uma bancada próxima à recepção. Cada conversa apressada confirmava que a estratégia havia mudado por completo. A cláusula descoberta por ela tinha virado a base da defesa, e Ricardo, geralmente implacável e distante, estava mais concentrado do que nunca. Quando o relógio marcou a hora, todos começaram a se deslocar para o tribunal. Lena ficou parada por um instante no hall do prédio, sentindo uma mistura de medo e orgulho. Era como se tivesse enviado uma parte dela mesma para aquela audiência. Miguel tinha saído para a escola com um beijo na testa, Carmen ficara em casa rezando, e Lena ali estava, segurando a vassoura como quem segura um segredo precioso. Horas depois, enquanto passava pano no chão, ouviu ao longe o som de um celular vibrando. Era o porteiro comentando com alguém. Parece que eles ganharam. Sim, o caso dos 60 milhões. Saiu agora. Lena parou no meio do movimento, o coração batendo forte. As palavras se repetiam na mente como um eco. Eles ganharam. Ela largou o rodo, encostou-se à parede e deixou escapar um sorriso tímido. Não sabia todos os detalhes, mas sentia que aquela vitória tinha um pedaço dela. Mais tarde, quando Ricardo voltou ao escritório, não veio acompanhado de pompa ou discursos. Apenas entrou, com o terno amassado de um dia inteiro de batalha, e parou diante de Lena no corredor. Ele não sorriu de imediato, mas os olhos diziam mais do que qualquer palavra. Deu certo, disse ele, num tom baixo, quase confidencial. A sua ideia mudou tudo. Lena sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas se conteve. Eu só tentei ajudar. Ricardo deu um pequeno sorriso.
um daqueles raros que suavizam até o rosto mais sério. Às vezes, as melhores soluções vêm de onde a gente menos espera. Ele seguiu pelo corredor, sendo chamado por outros advogados. Lena ficou ali, parada, sentindo uma onda de calor no peito. A vitória não era dela sozinha, mas pela primeira vez na vida, ela sentiu que tinha feito parte de algo grandioso. Enquanto voltava a trabalhar, a vassoura parecia leve, como se cada movimento fosse carregado de um novo significado. E no fundo, bem no fundo, ela sabia que aquele momento era apenas o início de uma mudança que ninguém ainda era capaz de medir. Na manhã seguinte à vitória, Lena chegou ao escritório como sempre, com passos rápidos e o uniforme bem passado. Mas assim que entrou no saguão, percebeu que algo estava diferente. As recepcionistas cochichavam, os seguranças trocavam olhares curiosos e alguns advogados olhavam para ela de um jeito que misturava espanto e admiração. Lena apertou o crachá no bolso sem entender direito o que estava acontecendo. Quando subiu no elevador, duas funcionárias comentavam animadas atrás dela. "Você viu o vídeo?" perguntou uma. "Vi ontem à noite. Já está com mais de 1 milhão de visualizações", respondeu a outra. "E pensar que foi ela, aquela faxineira." Lena sentiu o coração acelerar, mas não teve coragem de perguntar. Só quando entrou na copa do escritório, enquanto enchia sua garrafinha de água, ouviu um estagiário assistir ao vídeo no celular e comentar em voz alta: "Cara, isso é inacreditável. Olha só como ela explica. Parece até que é professora." A curiosidade venceu. Lena se aproximou devagar, com um sorriso tímido. "Com licença, posso ver?" O rapaz arregalou os olhos ao perceber quem estava diante dele. É você. Meu Deus, é você no vídeo." Ele girou o celular e mostrou. Era um trecho de uma reunião, gravado discretamente por alguém, onde Lena, de uniforme simples, explicava a cláusula como se fosse uma receita de bolo. O vídeo mostrava os advogados folheando papéis, alguns incrédulos, outros constrangidos. E, por fim, o rosto sério de Ricardo dizendo: "Senhores, aprendam a ouvir antes de julgar." Lena levou a mão à boca sem acreditar no que via. A legenda dizia: "Faxineira salva escritório de advocacia em caso de 60 milhões. Escute isso." Nos comentários, milhares de pessoas deixavam mensagens de apoio. "Que mulher incrível! Sabedoria não se mede por diploma. Isso sim é Brasil." Ela sentiu as pernas fraquejarem e precisou se sentar. Uma mistura de vergonha e orgulho subiu ao rosto. Não era só o escritório que agora sabia da história, era o país inteiro, talvez até mais longe. O celular do estagiário mostrava notificações sem parar, cada uma com mais curtidas, mais compartilhamentos. Minutos depois, enquanto Lena tentava assimilar tudo, Ricardo apareceu na porta da copa. Ele cruzou os braços e sorriu de leve. "Parece que a senhora virou celebridade da noite para o dia, dona Lena." Ela abaixou os olhos, sem saber o que dizer. Eu não pedi por isso, senhor. Eu só queria ajudar." "E ajudou", respondeu Ricardo, dando um passo à frente. "E agora o mundo inteiro sabe disso." Enquanto ele se afastava, Lena ficou ali, sentindo o celular do estagiário vibrar com mais comentários, mais gente falando dela. Pela primeira vez, aquela mulher simples, acostumada a ser invisível, estava no centro das atenções. E mesmo com o coração acelerado, ela sentiu uma paz diferente. A sensação de que, finalmente, alguém enxergava o valor que ela sempre carregou em silêncio. A repercussão do vídeo continuava crescendo. Lena mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. No ônibus de volta para casa, ela ouvia pessoas comentando sobre a faxineira que deu aula de direito, sem saber que era dela que falavam. No caminho, a cada notificação que chegava no celular simples que Miguel usava para jogos, ela sentia o peito apertar. Mensagens de parabéns, pedidos de entrevistas,
até convites para palestrar em centros comunitários. Na manhã seguinte, Lena entrou no prédio do escritório, sentindo um nó na garganta. Não queria chamar atenção, mas já não podia esconder o sorriso tímido que escapava quando alguém a cumprimentava com um aceno ou um parabéns sussurrado. Ao chegar ao andar principal, a recepcionista se aproximou e disse: Dona Lena, o senhor Ricardo pediu que a senhora vá direto à sala dele. Lena engoliu em seco. O coração começou a bater forte enquanto ela atravessava o corredor, sentindo todos os olhares a acompanharem. Ao chegar diante da porta de vidro, respirou fundo e bateu de leve. Entre, disse a voz firme lá de dentro. Ricardo estava sentado com as mangas da camisa dobradas, cercado de papéis. Quando viu Lena, apoiou as mãos na mesa e fez sinal para ela se sentar. Ela obedeceu, ainda segurando o pano de limpeza enrolado na mão, como se fosse um amuleto. Lena, começou Ricardo, olhando diretamente nos olhos dela. Ontem eu fiquei pensando na sua história, no que você fez por este escritório, no que você representa para todos nós. Lena abaixou os olhos sem saber o que responder. Ricardo continuou. Você não é apenas alguém que limpa corredores. Você provou que tem algo que muitos aqui perderam. Paixão por aprender, coragem para falar e inteligência para enxergar o que ninguém vê. Ele abriu uma pasta azul e tirou de lá um papel timbrado. Eu quero que você aceite um convite. Quero que seja nossa consultora jurídica oficial. Vamos custear seus estudos formais se você aceitar. E não para por aí. Ele fez uma pausa, observando o impacto das palavras. Vamos ajustar seu contrato de trabalho. Você não será mais a faxineira. Você será parte da equipe. Lena levou a mão à boca, os olhos marejados. Eu não sei o que dizer, Sr. Ricardo. Diga sim, respondeu ele com um sorriso discreto. Diga que vai continuar mostrando ao mundo que talento não escolhe endereço. As lágrimas desceram silenciosas pelo rosto de Lena. Ela respirou fundo e assentiu com a cabeça. Sim, sim, eu aceito. Ricardo se levantou e estendeu a mão. Lena apertou, sentindo o calor daquele gesto como uma confirmação de tudo que sonhou em silêncio. Ao sair da sala, ainda atordoada, ela percebeu que o corredor estava cheio de funcionários que haviam escutado a conversa do lado de fora. Quando ela passou, começaram a bater palmas, uma após a outra, até que o som preencheu todo o andar. Lena não conteve o choro. Pela primeira vez na vida, ela caminhava ali, não como alguém invisível, mas como alguém que tinha conquistado um lugar de verdade. E enquanto as palmas ecoavam, ela pensou em Miguel, em Carmen, e sentiu que o futuro acabava de abrir uma nova porta diante dela. Os dias que se seguiram foram intensos para Lena. Agora, ela tinha um pequeno espaço reservado no escritório, uma mesa simples, mas só dela, com livros jurídicos e um computador que ainda a deixava intimidada. Porém, nem todos estavam felizes com essa mudança. Alexandre Rios, o advogado que tantas vezes zombara dela, observava de longe, cada vez mais incomodado com a atenção que Lena recebia. Numa tarde chuvosa, enquanto Lena revisava um contrato antigo a pedido de Ricardo, ouviu murmúrios no corredor. Vozes exaltadas vinham da sala de diretoria. Ela não quis se aproximar, mas o som atravessava as portas. "Isso é um absurdo!" gritava Alexandre. "Uma faxineira agora sentada na equipe principal? Isso desmoraliza a profissão." Ricardo respondeu com calma, mas com firmeza. "Isso se chama reconhecer talento, Alexandre. E se você tivesse mais humildade, aprenderia com ela." A discussão não terminou ali. Nos dias seguintes, Lena começou a notar olhares atravessados, comentários baixos e até uma tentativa de dificultar seu trabalho. Papéis importantes eram deixados fora do lugar, informações eram omitidas de propósito. Ela não queria acreditar, mas estava claro. Alexandre estava tentando sabotar o caminho dela.
Mas a verdade tem um jeito curioso de aparecer. Em uma reunião estratégica, enquanto Lena apresentava uma observação simples sobre um contrato menor, Ricardo pediu que Alexandre apresentasse um relatório que estava sob sua responsabilidade. Alexandre, confiante, entregou uma pasta com números e cláusulas, mas não percebeu que Ricardo já tinha recebido uma denúncia silenciosa de outro advogado sobre erros graves que ele vinha cometendo há meses. Ricardo folheou as páginas com atenção, enquanto todos observavam. De repente, ergueu os olhos e perguntou: Alexandre, você leu mesmo este contrato antes de me entregar? Claro, senhor. Está tudo em ordem, respondeu com arrogância. Está? Ricardo levantou-se, pegando uma segunda pasta em sua mesa. Porque aqui eu tenho um parecer externo que mostra irregularidades gravíssimas, erros que custaram dinheiro ao escritório. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Alexandre ficou pálido. Eu devo ter me confundido. Confundido? Ricardo bateu o documento sobre a mesa. Enquanto você estava ocupado zombando de quem limpa o chão, deixou passar detalhes que colocaram nosso trabalho em risco. Os outros advogados se entreolharam. Lena, sentada no canto, sentiu o coração bater forte, mas não disse nada. Não era preciso. Ricardo fez questão de concluir diante de todos. A partir de hoje, Alexandre, você está suspenso de novos casos até segunda ordem. Talvez isso te ensine a não subestimar ninguém. Alexandre saiu da sala com o rosto fechado, sem olhar para ninguém. Lena permaneceu em silêncio, mas sentiu uma pequena vitória íntima florescer dentro dela. Não se tratava de vingança, mas de justiça. Pela primeira vez, aquele escritório de vidro parecia começar a enxergar que valor não tem uniforme. Quando voltou para sua mesa, Lena sorriu discretamente. Havia ainda muito caminho pela frente, mas naquele instante ela sentiu que, passo a passo, a verdade estava encontrando seu lugar. E isso a motivou ainda mais a continuar, mesmo sabendo que o desafio estava apenas começando. Naquela sexta-feira ensolarada, Lena acordou com uma ideia fixa no coração. Queria que Miguel visse com os próprios olhos o lugar onde tudo estava mudando na vida dela. Queria que ele sentisse orgulho, que percebesse que cada madrugada de estudos e cada lágrima silenciosa tinham valido a pena. Depois da escola, ela pegou o filho pela mão e seguiu com ele no metrô até o centro de São Paulo. Miguel caminhava ao lado dela com os olhos curiosos, observando os prédios altos que pareciam tocar o céu. Mamãe, é aqui que você trabalha? Perguntou, apontando para a torre de vidro que refletia a luz do sol. É sim, meu amor, respondeu Lena, com um sorriso emocionado. Aqui, onde a mamãe ajuda as pessoas a resolverem problemas grandes. Ao entrar no saguão do prédio, Miguel se escondeu um pouco atrás dela, intimidado pelo movimento elegante de pessoas de terno. Mas quando chegaram ao andar principal, Ricardo surgiu no corredor com um sorriso que raramente aparecia em seu rosto sério. Então este é o famoso Miguel? Disse Ricardo, agachando-se para ficar na altura do menino. Sou eu, respondeu Miguel, sem perder a espontaneidade. O senhor é o chefe da minha mãe? Ricardo riu, surpreendido pela naturalidade da pergunta. Sou sim, e devo dizer que ela é muito boa no que faz. Miguel olhou para a mãe com orgulho e completou. Eu já sabia. Eu sempre soube. Alguns advogados pararam para observar aquela cena incomum. O CEO conversando com um garoto no meio do corredor, enquanto a nova consultora jurídica, antes invisível, sorria emocionada. Ricardo guiou os dois até a sala de reuniões. Quero te mostrar onde a sua mãe mudou a história deste escritório, disse ele, empurrando a porta de vidro. Lena entrou devagar, sentindo o coração acelerar. Miguel correu até a enorme mesa oval, passando a mãozinha pelos papéis e canetas, encantado. Mãe, é aqui que você fala aquelas coisas difíceis que eu não entendo? É aqui mesmo, meu filho.
E sabe o que eu penso quando estou sentada aí? O quê? Perguntou Miguel, com os olhos brilhando. Penso em você, em como eu quero que você nunca desista de aprender, mesmo quando os outros duvidarem. Miguel sorriu e abraçou a mãe com força. Ricardo observou a cena em silêncio, sentindo algo diferente brotar dentro de si, algo além da admiração profissional. Miguel, disse ele com um tom brincalhão, você promete continuar dando essas ideias boas para sua mãe? Prometo, respondeu o menino, rindo. Mas só se o senhor cuidar bem dela também. Ricardo trocou um olhar com Lena, e naquele instante, entre a pureza de um filho e o respeito silencioso de um homem poderoso, o escritório de luxo ganhou um novo significado. Não era mais apenas um lugar de contratos e disputas, mas também o cenário de uma história que começava a unir mundos tão diferentes. Lena sentiu um calor no peito e, pela primeira vez, percebeu que não era apenas ela que estava mudando ali. Era o próprio ambiente que começava a se transformar ao redor dela. Era um sábado de sol, daqueles que aquecem até as paredes mais simples. Lena decidiu que era hora de juntar dois pedaços do seu mundo que ainda não se encontravam. Sua mãe, Dona Carmen, e Ricardo Alves. Depois de tudo que havia acontecido, ela sentia que precisava mostrar ao homem que mudou sua vida, de onde vinha a força que a fazia continuar todos os dias. Ricardo aceitou o convite sem hesitar, apesar da surpresa. Nunca fui bom com encontros fora do escritório, disse ele ao telefone, mas sua voz denunciava um certo entusiasmo. Naquela tarde, Lena arrumou a casa com cuidado. Carmen preparou um bolo de fubá, desses que perfumam a cozinha inteira, e Miguel correu pelo quintal, improvisando flores num copo para enfeitar a mesa. Quando Ricardo chegou, vestido de forma simples, sem o terno habitual, Lena sentiu o coração acelerar. Ele entrou pela porta estreita e parou por um instante, observando o ambiente humilde com um olhar atento, mas sem julgamento. Bem-vindo, senhor Ricardo, disse Carmen, limpando as mãos no avental. Aqui é simples, mas é de coração. Por favor, dona Carmen, me chame só de Ricardo, respondeu ele, sorrindo de um jeito que poucos conheciam no escritório. Sentaram-se todos à mesa pequena, e Miguel, cheio de orgulho, apresentou o bolo como se fosse uma joia rara. Ricardo pegou um pedaço e, ao provar, fechou os olhos por um instante, saboreando como se fosse algo especial. Isso, disse ele surpreso, tem o gosto da minha infância. Minha avó fazia um bolo assim. Carmen sorriu, como quem já conhecia aquela emoção. Coisas simples ficam para sempre, meu filho. Às vezes a gente se perde no mundo grande e esquece disso. Lena observava a conversa com o coração apertado de alegria. Era como se duas partes de si mesma estivessem finalmente se entendendo. Ricardo olhou ao redor, vendo as paredes descascadas, as fotos antigas penduradas, o cheiro de café fresco. E naquele ambiente simples, ele pareceu encontrar algo que faltava no seu mundo de vidro e mármore. Dona Carmen, a senhora criou uma mulher incrível, disse ele, com sinceridade na voz. Eu só fiz o que qualquer mãe faria, respondeu Carmen, apertando a mão de Lena. O mérito é dela. Ela nunca deixou de acreditar. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo, antes de dizer: se eu tivesse conhecido a senhora antes, talvez tivesse aprendido algumas coisas mais cedo. O vento entrou pela janela, balançando as cortinas e trazendo um cheiro de flores do quintal. Miguel riu por algum motivo bobo, e todos riram juntos, como se estivessem ali há anos. Lena sentiu uma paz que há muito não sentia. Naquele momento, naquele encontro tão simples, ela viu com clareza que a vida estava começando a se costurar de uma forma que ela nunca imaginou. E pela primeira vez, pensou que talvez Ricardo estivesse se tornando parte da família,
sem que ninguém precisasse dizer em voz alta. A noite chegou com o brilho intenso de São Paulo, refletido nas janelas dos prédios. Lena estava diante do espelho de corpo inteiro do quarto pequeno, ajeitando o vestido azul que Carmen tinha ajudado a escolher. Não era um vestido caro, mas caía bem no corpo dela e transmitia uma elegância simples. Miguel, sentado na cama, batia palmas de alegria. "Mãe, você tá parecendo uma princesa!" Lena sorriu, com os olhos marejados. "Só uma princesa da vida real, meu amor." O evento daquela noite era no salão de um hotel luxuoso, daqueles que ela só tinha visto de longe. Ricardo tinha insistido que ela fosse, dizendo que era um jantar de celebração pelos grandes contratos conquistados nos últimos meses. Lena hesitou a princípio, mas ele garantiu que queria que todos soubessem quem era a mulher que tinha mudado a história do escritório. Quando chegou ao local, ficou por alguns segundos parada na porta, sentindo o coração disparar. Lustres enormes iluminavam o salão. As mesas estavam cobertas com toalhas finas e arranjos de flores sofisticadas. Os advogados e empresários conversavam animados, todos vestidos de gala. Lena entrou devagar, com passos tímidos, até sentir um olhar conhecido se aproximar. Ricardo, elegante em um terno preto bem cortado, abriu espaço entre as pessoas e foi até ela. "Você está incrível", disse ele com um sorriso sincero. "Eu sabia que todos iam perceber isso hoje." Lena corou, ajeitando o vestido com as mãos. "Eu me sinto meio fora do lugar aqui, Ricardo." "Não diga isso." Ele ofereceu o braço para ela com um gesto respeitoso. "Hoje você está exatamente onde merece estar." Enquanto caminhavam juntos pelo salão, Lena sentia os olhares curiosos e cochichos discretos. Alguns reconheciam seu rosto do vídeo viral. Outros apenas se perguntavam quem era aquela mulher simples ao lado do CEO. Alexandre Rios, presente no evento, mas agora com um ar bem menos arrogante, desviou os olhos quando ela passou. Ricardo levou Lena até uma mesa próxima ao palco, onde as principais figuras do escritório estavam reunidas. Lá, ele fez questão de apresentá-la a todos. "Esta é Lena Moreira." A voz dele ecoou, firme, enquanto segurava levemente a mão dela. "A pessoa que salvou nossa equipe no momento mais crítico." As palmas começaram devagar, depois tomaram conta do salão. Lena sentiu as pernas tremerem, mas manteve o sorriso. Por dentro, ela recordava os dias de uniforme sujo, as madrugadas de estudo, as vezes em que pensou em desistir. E ali estava, diante de todos, sendo reconhecida não como uma faxineira, mas como alguém que tinha feito a diferença. Durante o jantar, entre conversas sobre negócios e histórias divertidas, Lena observava as luzes do salão refletidas nas taças de cristal. O contraste entre aquele ambiente luxuoso e a simplicidade da casa dela era imenso, mas pela primeira vez ela não sentia vergonha. Sentia orgulho, porque sabia que aquele lugar não tinha sido dado, tinha sido conquistado. Ao final da noite, enquanto Ricardo a conduzia até a saída, ele inclinou-se ligeiramente e disse baixinho: "Hoje, todos eles viram o que eu já sabia. Você é muito mais do que imagina, Lena." E enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora, ela sentiu que o caminho dela estava apenas começando. Naquela mesma noite, enquanto o carro de Ricardo cruzava as avenidas iluminadas de São Paulo, ele olhava para o reflexo da cidade nas janelas e sentia algo crescer dentro de si que não conseguia mais ignorar. A figura de Lena, com o vestido azul simples e o sorriso tímido, não saía de sua mente. Era muito mais do que gratidão. Era algo que ele, acostumado a controlar tudo, não sabia como administrar. No apartamento amplo e silencioso, Ricardo tirou o paletó e afrouxou a gravata. Caminhou até a sacada e ficou observando o movimento lá embaixo, tentando colocar em ordem os pensamentos que insistiam em se misturar.
Durante anos, ele se dedicou apenas ao trabalho, às conquistas, aos números. Não havia espaço para distrações, muito menos para sentimentos. Mas agora, cada vez que pensava em Lena, algo no peito se movia com uma força inesperada. Isso não pode acontecer, dizia para si mesmo enquanto passava a mão pelos cabelos. Ela era parte da equipe agora, alguém que ele precisava proteger e respeitar. E, ao mesmo tempo, era aquela mulher que despertava nele uma admiração sincera, um desejo de estar por perto, de ouvir sua voz explicando coisas simples, com metáforas que faziam até cláusulas jurídicas parecerem poesia. Ricardo se lembrou de quando a viu pela primeira vez empurrando o carrinho de limpeza no corredor. Naquele dia, ela era apenas mais um rosto na multidão. Mas depois que ela falou, depois que teve coragem de se levantar diante de todos e mudar um caso inteiro, ela se tornou inesquecível. E agora, sentado sozinho no sofá de couro, ele se perguntava se não estava quebrando uma regra invisível, a de não se aproximar demais de alguém que entrou em sua vida por acaso. O celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem curta de Lena. Obrigada por hoje. Foi especial para mim e para minha família. Boa noite. Ricardo leu e releu aquelas palavras simples, sentindo o coração acelerar. Quis responder imediatamente, mas hesitou. O que poderia dizer sem parecer invasivo, sem revelar o que estava começando a sentir? Acabou digitando apenas: Boa noite, Lena. Você merece muito mais do que isso. Até amanhã. Ao enviar, encostou-se no sofá e fechou os olhos, tentando ignorar o turbilhão interno. Ele, que sempre controlou cada detalhe, agora se sentia vulnerável diante de algo que não se encaixava em contratos nem em reuniões. O sentimento genuíno por alguém que transformava o mundo ao redor sem nem perceber. Enquanto a cidade continuava seu movimento lá fora, Ricardo ficou ali, em silêncio, se perguntando até onde aquele caminho poderia levá-lo e se ele teria coragem de segui-lo até o fim. O bairro de Lena estava silencioso naquela noite. O vento soprava leve, carregando o cheiro de terra úmida e flores do quintal. Ela estava sentada na varanda simples, com uma caneca de chá nas mãos, quando ouviu o som discreto de um carro estacionando diante da casa. Estranhou no início, mas logo reconheceu a figura alta e elegante de Ricardo descendo do veículo, agora sem terno, vestindo apenas uma camisa clara e calça escura. "Ricardo?" disse Lena, levantando-se surpresa. "O que está fazendo aqui?" Ele sorriu, um sorriso discreto, quase tímido. "Eu estava passando por aqui e pensei, talvez pudesse conversar com você um pouco." "Posso?" Lena hesitou por um instante, mas abriu o portão. "Claro, entra. A noite está bonita." Ricardo se sentou no degrau ao lado dela, sem formalidades, apenas dois mundos diferentes dividindo o mesmo espaço sob o luar. Por um momento, ficaram em silêncio, ouvindo o som distante de um rádio tocando sertanejo na casa do vizinho. "Sabe, Lena", começou Ricardo olhando para o céu estrelado, "eu não costumo fazer isso, ir até a casa de alguém sem avisar, mas desde aquele dia no escritório, eu tenho pensado em muita coisa." "Em quê?" perguntou Lena, ajeitando a caneca nas mãos. "Em como eu vivo cercado de pessoas que estudaram nas melhores universidades, que usam palavras bonitas, mas que não sabem mais olhar além do próprio ego." Ele respirou fundo, virando-se para encará-la. "E então vem você, com a vida cheia de dificuldades, e me mostra que inteligência não tem uniforme, que coragem não se aprende nos livros." Lena sentiu o coração bater mais rápido, mas desviou o olhar para o chão de cimento da varanda. "Ricardo, eu só fiz o que achei que era certo, não esperava nada." "Eu sei." A voz dele soou mais baixa, quase confessional. "E talvez seja isso que mais me impressiona em você." O vento balançou as folhas da árvore no quintal. Lena sentiu um calor estranho no peito,
uma mistura de gratidão e receio. Ricardo, você é meu chefe. E eu só estou começando a entender onde me encaixo nisso tudo. Eu não quero confundir as coisas. Ele assentiu, olhando para o chão, pensativo. Eu também não quero complicar a sua vida, Lena. Mas eu precisava que você soubesse que eu admiro você, muito mais do que como profissional. O silêncio que se seguiu foi cheio de sentimentos não ditos. Lena olhou para o céu, buscando alguma resposta entre as estrelas, enquanto as palavras dele ecoavam na mente. Eu não sei o que dizer, confessou com a voz embargada. Não precisa dizer nada agora, respondeu Ricardo, levantando-se devagar. Só precisava que você soubesse. Ele caminhou até o portão, mas antes de sair, voltou-se para ela uma última vez. Boa noite, Lena. Obrigado por me lembrar que ainda existe beleza na simplicidade. Lena permaneceu ali, sentada com o coração acelerado e a caneca já fria entre as mãos. A noite parecia mais clara, mais viva. Ela sabia que a vida estava mudando rápido demais, mas naquele instante percebeu que, além de todo o reconhecimento, algo muito mais profundo estava nascendo entre eles, algo que nem os dois sabiam ainda como lidar. A segunda-feira amanheceu com um céu cinzento típico de São Paulo. Lena chegou cedo ao escritório, como sempre fazia, e encontrou um clima estranho no ar. As pessoas cochichavam nos corredores, alguns olhares se desviavam quando ela passava, e um silêncio desconfortável se instalava sempre que entrava em alguma sala. Ela não sabia o motivo, mas sentiu o coração apertar. Pouco depois, ao sentar-se em sua mesa para revisar documentos, ouviu o toque do celular antigo que usava apenas para mensagens rápidas. Era uma notificação de uma amiga do centro comunitário. Lena, você viu isso? Estão falando de você. O link anexado a levou a uma página de fofocas jurídicas, com um título que gelou seu sangue. Faxineira promovida a consultora é acusada de plagiar ideias no escritório. Lena levou a mão à boca. O texto dizia que ela teria copiado análises de outros advogados e se apropriado delas para chamar atenção. Havia comentários maldosos insinuando que ela tinha subido na carreira por outros tipos de favor. As palavras eram duras, injustas e, o pior, já estavam se espalhando rapidamente pelas redes sociais. Ela ficou paralisada, sentindo o mundo girar ao seu redor. Não tinha dúvidas de quem estava por trás daquilo. Alexandre Rios. O tom do artigo, as frases veladas, tudo lembrava as palavras dele quando tentava humilhá-la nas reuniões. Ele não tinha engolido a suspensão e agora parecia disposto a destruir a reputação dela de qualquer jeito. Ricardo não estava no escritório naquela manhã. Então Lena teve que enfrentar sozinha o corredor cheio de murmúrios. Alguns advogados a olhavam com desconfiança. Outros fingiam não notar sua presença. Ela respirou fundo, tentando segurar as lágrimas, mas por dentro estava devastada. Todo o caminho que havia construído com tanto esforço parecia ameaçado por uma mentira. Ao passar pelo corredor principal, encontrou Alexandre encostado na parede, braços cruzados e um sorriso irônico no canto da boca. Parece que a fama tem preço, não é, Lena? Disse ele, com a voz carregada de veneno. Ela parou por um instante, sentindo a raiva subir, mas se conteve. Você sabe que isso é mentira. Mentira? Alexandre fingiu espanto. Então prove, porque o mundo adora uma história de ascensão e adora ainda mais uma queda. Lena sentiu as mãos tremerem, mas ergueu o queixo. Eu não preciso provar nada para você. Não para mim, respondeu Alexandre, aproximando-se, mas para todos lá fora que já estão comentando. Ela se afastou com o coração disparado, tentando manter a postura. Voltou para sua mesa e respirou fundo.
O medo ainda estava ali, mas uma chama de indignação começou a crescer dentro dela. Ela sabia quem era, sabia o que tinha feito e sabia que não ia permitir que alguém como Alexandre apagasse tudo isso com uma mentira barata. Enquanto olhava pela janela o movimento intenso da cidade, Lena tomou uma decisão silenciosa. Se quisessem guerra, ela mostraria mais uma vez que a verdade pode vir de onde menos se espera. A manhã seguinte começou diferente. Lena chegou ao escritório com os ombros pesados, mas determinada a não abaixar a cabeça. O burburinho ainda estava lá. Os comentários sussurrados continuavam, mas algo no ar parecia prestes a mudar. Ela se sentou em sua mesa, respirou fundo e tentou focar no trabalho, mesmo sentindo os olhos marejados de raiva e tristeza. Pouco depois das 9, a campainha do elevador tocou e Ricardo surgiu, caminhando com passos firmes pelo corredor principal. Ele vestia um terno escuro, mas havia algo no olhar dele que chamava a atenção. Uma mistura de calma e determinação. Todos se calaram à medida que ele atravessava o espaço até a sala de reuniões principal. Um aviso foi dado pelo sistema interno. Todos os advogados e funcionários, favor comparecer à sala de reuniões agora. Lena hesitou por um instante, mas seguiu com os demais. Ao entrar na sala, sentiu a tensão no ar. Ricardo estava em pé à frente da mesa oval, com um tablet nas mãos. Ao lado dele, uma projeção mostrava a mesma página de fofocas que Lena tinha visto no dia anterior. Imagino que todos aqui já viram isso, disse Ricardo, com a voz firme, apontando para a manchete caluniosa. E imagino que muitos se perguntaram se é verdade. Ele fez uma pausa, olhando em volta, como quem mede as expressões de cada um. Hoje, eu faço questão de dizer a vocês e ao mundo que isso é uma mentira absurda. Lena, sentada num dos cantos, sentiu o coração acelerar. A senhora Lena Moreira, continuou Ricardo, agora olhando diretamente para ela, não só ajudou este escritório a vencer um dos casos mais importantes dos últimos anos, como também fez isso com ética, inteligência e coragem. Alguns advogados trocaram olhares. Alexandre, sentado do outro lado da mesa, recostou-se na cadeira, o rosto impassível, mas com os dedos entrelaçados de forma tensa. Eu mesmo verifiquei cada detalhe do trabalho dela, prosseguiu Ricardo. Cada sugestão, cada análise, cada palavra, e posso afirmar diante de todos que nada, absolutamente nada foi plagiado ou roubado. Foi fruto de estudo, dedicação e de um talento que muitos aqui ignoraram por puro preconceito. Ele se aproximou da mesa, apoiando as mãos nela, e falou com um tom mais pessoal. Eu não tolerarei ataques desse tipo neste escritório. Quem tentar diminuir ou destruir o trabalho de alguém por inveja ou orgulho vai responder diretamente a mim. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Lena sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não desviou o olhar. Ricardo então fez algo inesperado. Virou-se para ela diante de todos e disse, com um leve sorriso, Lena, por favor, continue exatamente como você é. Você nos lembrou do que realmente importa. As palmas começaram tímidas, mas logo se espalharam pela sala. Lena abaixou a cabeça, emocionada, enquanto o som dos aplausos ecoava, abafando qualquer sussurro maldoso. Alexandre saiu apressado logo depois, sem olhar para ninguém, enquanto Ricardo encerrava a reunião com um último aviso. A verdade sempre vence, que isso sirva de lição para todos nós. Quando Lena deixou a sala, sentiu o peito mais leve. Ela sabia que as palavras dele não apagariam totalmente a dor do que tinha acontecido, mas algo dentro dela se firmou ainda mais. Não importava quantos tentassem derrubá-la, agora ela tinha voz, tinha aliados e, principalmente, tinha a certeza de que o caminho que trilhava era o certo.
Naquela semana, a movimentação no escritório estava diferente. Havia um clima de expectativa no ar, como se todos soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Lena, ainda se acostumando ao novo cargo, passou a manhã revisando documentos quando recebeu uma mensagem direta da secretária de Ricardo. Reunião às 15h. Sala principal. Sua presença é essencial. O coração de Lena disparou. Ela respirou fundo, ajeitou o cabelo e seguiu para a sala no horário marcado. Ao entrar, percebeu que não era uma reunião comum. Todos os sócios estavam presentes, assim como alguns funcionários-chave. Havia até fotógrafos discretos no fundo, o que a deixou ainda mais nervosa. Ricardo estava em pé, ao lado de um painel onde se via o logotipo do escritório. E ao lado dele havia uma cadeira vazia, como se estivesse reservada para alguém especial. Senhoras e senhores, começou Ricardo, com a voz firme que preenchia todo o espaço. Hoje não estamos aqui apenas para falar de números ou contratos. Hoje estamos aqui para reconhecer uma transformação real, algo que raramente temos a chance de testemunhar. Lena se sentou devagar na cadeira reservada, com as mãos entrelaçadas no colo, sem saber ao certo o que estava para acontecer. Ricardo continuou. Há alguns meses, esta mulher entrou aqui apenas para limpar o chão. Silenciosa, dedicada, invisível para muitos. Mas ela enxergou o que ninguém viu. Ela nos salvou de um fracasso milionário e, mais importante, nos ensinou uma lição de humildade e coragem. Um burburinho de aprovação percorreu a sala. Lena sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas manteve o olhar firme. Por isso, prosseguiu Ricardo, pegando um documento sobre a mesa, tenho a honra de anunciar que, a partir de hoje, Lena Moreira deixa de ser apenas consultora. Ela se torna oficialmente sócia deste escritório. A sala explodiu em aplausos. Lena ficou sem reação por alguns segundos, as palavras ecoando na mente como um sonho impossível. Sócia. Ela se levantou, as lágrimas finalmente caindo, e Ricardo entregou a ela uma pasta com o contrato de sociedade. Lena, você provou que mérito não tem uniforme nem endereço. Ele segurou as mãos dela por um instante, diante de todos. Seja bem-vinda à equipe de sócios da Alves em Lima Advogados. Lena respirou fundo, tentando encontrar palavras, mas a voz saiu embargada. Eu nem sei como agradecer. Eu só queria dar uma vida melhor para o meu filho. Eu só queria mostrar que a gente não precisa aceitar o lugar que dizem que é nosso. Mais aplausos, mais olhares emocionados. Até alguns advogados, antes distantes, sorriram sinceramente. Ricardo sorriu de volta para Lena e naquele momento havia mais do que um vínculo profissional. Havia respeito, admiração e algo mais profundo que nenhum dos dois ousava nomear. Enquanto assinava o contrato, Lena sentiu como se todas as madrugadas de estudo, todas as lágrimas escondidas e cada momento de dor tivessem se transformado naquele instante. O uniforme simples já não estava ali. No lugar dele, havia uma mulher, erguendo-se diante de um futuro novo e inesperado, pronta para reescrever sua própria história. Era fim de tarde quando Lena chegou em casa naquele dia. O céu estava pintado de laranja e roxo, e o vento morno trazia o cheiro do jantar das casas vizinhas. Ela abriu a porta devagar, como se ainda precisasse confirmar para si mesma que a vida dela tinha realmente mudado. Miguel correu pelo corredor ao ouvir os passos, o sorriso largo iluminando seu rostinho. "Mãe!" gritou ele, abraçando-a com força. "Como foi o trabalho hoje?" Lena o ergueu no colo, sentindo o peso leve do filho e o cheiro de infância misturado a lápis de cor. Foi diferente de tudo que eu já vivi, meu amor." "Você tá feliz?" perguntou Miguel com aquela simplicidade que desarma qualquer coração. Lena não conseguiu segurar as lágrimas. "Muito, filho, muito mesmo.
Eles se sentaram no sofá pequeno da sala, aquele mesmo sofá gasto onde tantas vezes ela chorou escondido enquanto ele dormia. Miguel, curioso, começou a fazer perguntas. Então você agora é a chefe de todo mundo lá? Não, filho. Eu sou sócia, mas ainda tenho muito a aprender. Mas antes você só limpava, né? E agora manda também? Disse ele, com os olhos brilhando de admiração. Lena riu entre as lágrimas. Não é bem mandar, meu amor. É ajudar. É ter voz. É mostrar que a gente pode chegar lá mesmo quando ninguém acredita. Miguel se encolheu no colo dela, pensativo por alguns segundos, e então falou algo que a fez sentir um aperto doce no peito. Viu, mãe? Quem limpa também pode mandar. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Lena como um hino de tudo o que ela tinha vivido. Ela beijou a testa dele, segurando-o como se fosse o maior tesouro do mundo. Você tem razão, meu filho. A gente pode ser tudo o que a gente quiser, mesmo quando tentam dizer o contrário. Carmen apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos no avental e observando a cena com um sorriso sereno. Eu disse para você, Lena. Ninguém tira da gente o que a gente coloca na cabeça. Lena assentiu, abraçando Miguel ainda mais forte. Naquele momento, na simplicidade daquela casa, ela sentiu que todo o luxo do escritório não se comparava àquele instante. O barulho da rua, o cheiro do jantar, as risadas de Miguel. Tudo aquilo lembrava a ela que a maior vitória não era o cargo, nem o título de sócia. A maior vitória era poder olhar nos olhos do filho e saber que ele tinha motivos para acreditar no próprio futuro. E enquanto o sol se despedia atrás das casas simples, Lena percebeu que aquele era apenas o começo de uma nova história. Uma história onde ela e Miguel caminhariam juntos, sem medo de sonhar alto, porque já tinham provado que sonhos, quando alimentados com coragem, podem transformar vidas. Os dias que se seguiram foram uma mistura de alegria e surpresa para Lena. Depois do anúncio oficial como sócia, Ricardo começou a aparecer mais vezes no bairro simples onde ela morava. Não vinha com carro de luxo, nem com pompa. Chegava sempre de maneira discreta, às vezes com pão fresco na sacola ou flores simples compradas na esquina. Miguel, encantado, corria até o portão toda vez que ouvia o motor do carro. Carmen, com aquele olhar atento de mãe, observava tudo com um sorriso de quem já sabe o que está por vir. Certa tarde, sentados na varanda depois do expediente, Ricardo segurou as mãos de Lena com delicadeza. Lena, eu pensei muito e sei que a sua vida mudou rápido demais, mas eu não quero só fazer parte do seu trabalho, quero fazer parte da sua vida. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu quero me casar com você. Lena ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o coração bater acelerado. O ar da noite parecia mais leve, mais doce. Ricardo, Você tem certeza? Eu sou só... Ela tentou dizer, mas ele a interrompeu com um sorriso terno. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci. E eu não quero esperar mais para construir algo ao seu lado. As lágrimas vieram antes mesmo das palavras. Lena assentiu, emocionada, e o abraçou forte. Foi então que Miguel apareceu correndo, com o rosto iluminado pela luz da cozinha. Mãe, o que aconteceu? Lena enxugou as lágrimas e sorriu. Miguel, o Ricardo pediu a mamãe em casamento. Os olhos do menino se arregalaram. De verdade? A gente vai ser uma família mesmo? De verdade, meu filho, respondeu Ricardo com a voz embargada. Se você deixar, claro. Miguel riu e abraçou os dois ao mesmo tempo. Só se a gente casar aqui no bairro, com bolo grande e todo mundo junto. E assim ficou decidido. Nada de festas luxuosas em salões elegantes. Lena queria que tudo acontecesse no lugar que contou cada passo de sua luta. Nos dias seguintes, a casa simples se transformou em um verdadeiro quartel-general de preparativos.
Carmen assumiu a organização, anotando nomes, fazendo listas de comidas, organizando bancos emprestados da igreja e fitas coloridas para enfeitar a rua. As vizinhas chegaram com ideias e receitas. Uma trouxe flores do quintal, outra se ofereceu para costurar enfeites. Miguel, empolgado, desenhou cartazes dizendo: "Hoje tem casamento da mamãe", que foram colados nos postes da rua. Até alguns colegas do escritório confirmaram presença, surpresos com o convite, mas felizes em participar. As noites eram embaladas pelo cheiro de bolo de fubá, pelas conversas baixas na cozinha e pelo riso de Miguel, enquanto colava estrelinhas de papel nos convites simples. Lena, olhando tudo aquilo, sentia uma emoção tão grande que mal cabia no peito. Ela nunca imaginou que sua história, marcada por tantas madrugadas de luta, terminaria com a rua inteira ajudando a preparar o dia mais feliz da sua vida. E enquanto observava a mãe dobrando guardanapos de pano, Lena pensou consigo mesma: não importa o tamanho do salão ou a riqueza das flores. O que importa é o amor que construiu tudo isso. E naquele instante, sentiu que, finalmente, tudo estava no lugar certo. O grande dia chegou com o sol dourando as fachadas simples do bairro. Desde cedo, o cheiro de comida boa se espalhava pelas ruas. As vizinhas iam e vinham carregando travessas. As crianças corriam enfeitadas com fitas coloridas e um pequeno palco improvisado em frente à casa de Lena estava decorado com flores de papel feitas pelas próprias mãos da comunidade. Não havia luxo, mas havia um calor humano impossível de ignorar. Lena se preparava no quarto modesto, com a ajuda de Carmen. O vestido branco era simples, comprado com esforço, mas parecia sob medida para ela. As lágrimas insistiam em cair enquanto se olhava no espelho, lembrando de todas as noites de uniforme sujo, de todas as vezes que pensou em desistir. Agora, estava prestes a entrar numa nova vida, cercada por quem realmente importava. "Minha filha", disse Carmen, ajeitando o véu com as mãos trêmulas. "Você merece cada segundo disso." Lena segurou as mãos da mãe. "Se não fosse a senhora, eu nem estaria aqui." Do lado de fora, Miguel esperava com um terno alugado e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Quando a música começou, as pessoas se levantaram, formando um corredor de amigos, vizinhos e colegas do escritório que haviam feito questão de vir. Ricardo, elegante, estava no altar improvisado, com um olhar que misturava emoção e gratidão. Lena atravessou o corredor com passos lentos, sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar no ar. Cada rosto conhecido a cumprimentava com um sorriso, alguns com lágrimas nos olhos. Era a vitória dela, mas também era a vitória de todos que acreditaram que alguém simples podia chegar longe. Quando finalmente chegou até Ricardo, ele segurou suas mãos e, com a voz embargada, disse: "Lena Moreira, você me ensinou o valor do que é verdadeiro. Hoje, diante de todos, eu prometo caminhar ao seu lado, não importa o que venha pela frente." Ela respirou fundo, sentindo a emoção tomar conta. "Ricardo Alves, eu pensei que meu destino era ser invisível, mas você me mostrou que eu posso ser muito mais. Prometo cuidar de você e da nossa família, na alegria e na luta." O aplauso explodiu assim que o sim dos dois ecoou pelo bairro. Miguel correu para abraçar os dois e até Carmen chorava, sem esconder as lágrimas. As risadas misturavam-se com a música simples tocada por um amigo da família no violão. O bolo feito pelas vizinhas foi servido. Os advogados de terno se misturaram aos pedreiros e vendedores ambulantes, todos celebrando juntos, sem distinção. Quando o sol começou a se pôr, Lena olhou ao redor. A rua cheia, as crianças brincando, o homem que agora era seu marido segurando sua mão e o filho sorrindo orgulhoso. Sentiu uma paz profunda, aquela certeza de que a vida tinha valido cada sacrifício. Não havia tapete vermelho, mas havia amor verdadeiro.
E naquele instante, sob o céu tingido de laranja, Lena Moreira soube que aquela noite seria lembrada para sempre como a prova viva de que sonhos nascem até nos lugares mais improváveis e podem sim se tornar realidade. Alguns meses se passaram desde o casamento. A vida de Lena tomou um novo ritmo, cheio de responsabilidades no escritório e momentos preciosos com a família. Mas havia um sonho antigo que continuava batendo no coração dela. Um sonho que, agora, finalmente poderia sair do papel. Numa manhã de segunda-feira, Lena acordou antes do sol, como sempre fazia, mas ao invés de vestir o uniforme de limpeza ou separar papéis de trabalho, ela colocou sobre a cama um jeans simples e uma blusa nova, que tinha comprado especialmente para aquela data. Miguel, já com 9 anos, entrou no quarto esfregando os olhos. "Mãe, você tá nervosa?" Ela sorriu, passando a mão nos cabelos dele. "Um pouco, filho. Hoje começa a faculdade." "Faculdade? Daquelas que a gente vê na TV?" "Daquelas mesmo", respondeu, sentindo um orgulho silencioso. "Hoje a mamãe vai começar a estudar direito de verdade." Carmen preparava o café na cozinha, com o sorriso manso de sempre. "Eu disse que ia chegar esse dia", comentou servindo uma fatia de pão. "Você nasceu para isso, Lena." Lena beijou a testa da mãe, emocionada. "Eu não teria chegado aqui sem a senhora." No caminho até a universidade, Ricardo dirigia com uma serenidade que contrastava com a ansiedade de Lena. Ele segurou a mão dela enquanto o carro avançava pelas avenidas movimentadas de São Paulo. "Você tem noção do que está fazendo hoje?" perguntou ele com um sorriso de admiração. "Estou realizando o meu maior sonho", respondeu Lena com a voz embargada. "Nunca pensei que fosse possível." "Você transformou o impossível em rotina, Lena", disse ele, apertando a mão dela. "Isso aqui é só mais um capítulo." Quando chegaram ao prédio da faculdade, Lena ficou parada por alguns segundos, olhando a fachada moderna. Era como se estivesse diante de um portal para um mundo que sempre admirou de longe. Sentiu o coração acelerar, mas deu o primeiro passo com firmeza. Na sala de aula, ela se sentou na primeira fileira, observando os rostos jovens ao seu redor, cheios de expectativas. Alguns a olharam com curiosidade, notando que ela não era uma estudante comum, mas Lena não se intimidou. Abriu o caderno novo, respirou fundo e deixou que as palavras do professor ecoassem como música. "Bem-vindos ao primeiro dia da Faculdade de Direito." Do lado de fora, Miguel a esperava com um buquê simples de flores, comprado com as economias dele. Quando Lena saiu da aula, ainda sorrindo, ele correu até ela. "Toma, mãe, para você", disse com os olhos brilhando de orgulho. "Agora você vai ser a melhor advogada do mundo." Lena abraçou o filho com força, sentindo as lágrimas caírem sem medo. "Por você, meu filho, por você e pela vovó, eu vou ser tudo o que puder." Enquanto caminhavam juntos pelo pátio iluminado pelo sol da manhã, Lena sentiu uma certeza firme no coração. A jornada estava só começando, e cada passo, cada página estudada seria um tributo a tudo o que viveu e a todos que acreditaram nela quando ninguém mais acreditava. Hoje, ao sentar na varanda da minha casa, com a brisa suave da noite acariciando meu rosto, olho para trás e mal acredito na história que vivi. A mulher que um dia saiu de casa antes do amanhecer, com as mãos cheias de produtos de limpeza e o coração cheio de sonhos escondidos, não existe mais. Ela se transformou. Eu me transformei. Penso nas madrugadas estudando sozinha, com Miguel dormindo ao meu lado e minha mãe preparando café para me manter acordada. Penso nas humilhações silenciosas, nos olhares que me atravessavam como se eu fosse invisível, nos comentários de que eu não chegaria a lugar nenhum. Cada um desses momentos, que antes doíam como feridas abertas, hoje são medalhas que carrego dentro de mim.
Lembro do dia em que bati naquela porta de vidro com as mãos trêmulas, decidida a falar, mesmo sabendo que poderiam rir de mim. Lembro do silêncio da sala, do momento em que todos perceberam que uma faxineira tinha encontrado a solução que ninguém viu. Lembro dos aplausos, do olhar de Ricardo, da sensação de finalmente ser vista. E agora, depois de tantas reviravoltas, posso dizer: o valor de uma pessoa não está no uniforme que ela veste, nem no endereço onde mora. O valor está no coração que não desiste, na coragem de continuar mesmo quando o mundo insiste em te diminuir. Está na capacidade de acreditar, de se levantar, de não deixar que a vida te defina pelo que você faz hoje, mas pelo que você sonha em ser amanhã. Quando vejo Miguel correndo pelo quintal, feliz e cheio de planos, sei que tudo valeu a pena. Quando vejo Ricardo ao meu lado, apoiando cada passo, entendo que o amor verdadeiro nasce quando alguém enxerga em você aquilo que você mesmo esqueceu de ver. Quando sinto a mão de Carmen segurando a minha, percebo que as raízes que nos sustentam são tão importantes quanto as asas que nos fazem voar. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem me ouve agora, seria esta: nunca subestime o poder de um sonho, por mais simples que pareça. Nunca deixe que o mundo silencie a sua voz. Porque às vezes a solução de um problema de 60 milhões pode estar nas mãos calejadas de alguém que ninguém notou. E se um dia te chamarem de invisível, sorria. Continue, trabalhe, estude, porque chegará o momento em que todos terão que te olhar e admitir: a mulher que limpava o chão dos outros construiu seu próprio caminho e mudou a vida de todos ao redor. Essa é a minha história. Uma história que começou na luta silenciosa e terminou com a certeza de que, no fundo, todos nós carregamos dentro de nós o poder de reescrever o nosso destino. Os anos passaram, mas a história de Lena continuou viva como inspiração. A mulher que antes limpava corredores hoje atravessa palcos de formatura como advogada e sócia de um dos maiores escritórios do país. Ao lado de Ricardo, o homem que um dia era apenas seu chefe e hoje é seu parceiro de vida, ela coordena projetos para jovens humildes que sonham alto, assim como ela sonhou. Miguel, orgulhoso, sempre conta: minha mãe limpava chão e agora manda na empresa. Lena olha para trás e sorri. Suas mãos, que um dia carregaram baldes e vassouras, agora assinam contratos e mudam destinos. Ela venceu, não apenas para si, mas para mostrar ao mundo que lugar nenhum é pequeno demais para gerar grandes sonhos. A mulher invisível tornou-se voz, força e exemplo de que, sim, é possível reescrever a própria história.